sua voz para cantar. Jesus Cristo. Vemos Deus, tu estás movendo sobre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Abra o céu, Abra sobre nós, pra Jesus Cristo Rei. e vem. Abra o coração e deixa a música perdoar toda a terra. Um novo som, Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da ao Rei. Das trevas, com os santos a cantar, e as nações dar socorro, toda a terra restaurar. Vemos Deus, tu estás movendo sobre as nações com o seu poder. Jovens e velhos Adorando, abra o céu sobre nós, pra Jesus Cristo Rei que vem. Abra coração e deixa a música ecoar toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar. As vozes cantam. Abra o coração, abra o coração e rasgue os céus com sua adoração. Um novo som, som de faz-nos dançar. E vemos Deus, tu estás movendo sobre as nações, Com seu poder, jovens e velhos. adorando. Rasgue os céus e cante. Abra. E ele vem. Abre o coração. Abra. Ecoar por toda a terra. Um novo som, cante. Um som de faz-nos dançar ao Rei. Olha só, existe uma nova canção nos lábios da igreja, e é uma canção que diz esperança para o nosso Brasil. É uma canção que diz esperança para a nossa geração. E você, com a sua adoração, atrai a presença do Rei, que pode mudar qualquer situação, amém? Deus não muda, mas Ele se move, e Ele está se movendo pelo seu povo, amém? Aonde a gente tocar,
sinta o calor das mãos de Jesus. Aonde a gente for, sinta a presença dele, porque ele habita em mim, ele habita em você. E vemos Deus, tu estás movendo sobre as nações. Ele está se movendo. Jovens e velhos, rasgue os céus e cante. Pra Jesus Cristo, o Rei que vem, e abra o coração, abra e deixa a música ecoar toda a terra. um som de esperança. Faz-nos dançar ao Rei da Glória, ao Rei da Glória, ao Rei da Glória, ao Rei da Glória. Você pode cantar ao Rei da Glória, ao Rei da Glória. Nós estamos aqui, ó Rei da Glória, viemos te adorar, ó Rei, meu Rei, meu Rei, ó Rei da Glória, ó Rei da Glória, ó Rei da Glória, ó Rei da Glória, ao Rei da Glória. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos 2, 14 a 18. Se não é muito, pedir aos irmãos ficar de pé mais uma vez, para a gente fazer essa leitura. Nós vamos ler dois textos, Atos 2, 14 a 18 e Efésios 5, 18. Atos 2, 14 a 18. Atos capítulo 2, 14 a 18 e Efésios 5, 18. Atos 2, 14 a 18. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas, elas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. E isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Efésios 5,18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre cheios do Espírito Santo. Vamos falar sobre essa questão, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Uma coisa interessante, irmãos, que aconteceu no dia de Pentecostes. Os irmãos sabem o que aconteceu. Os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos numa sala de jantar chamada cenáculo. O próprio Jesus tinha dito a eles, logo depois que ressuscitou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram a ordem de Jesus. Todos foram se reunir na Galileia, e lá eles ficaram esperando a promessa se cumprir.
E meus irmãos, e no dia da festa, Pentecostes, irmão, Pentecostes era uma festa judaica, uma festa muito concorrida, que atraía muitos judeus para Jerusalém. E o Espírito Santo, naquele dia, no dia da festa, desceu no cenáculo. Todo o povo de Jerusalém ouviu um barulho muito forte, como de um vento impetuoso. E o barulho vinha daquela casa onde tinha a sala de jantar, o cenáculo. Todos correram e foram ver o que estava acontecendo. E lá chegando, eles viram na cabeça de cada discípulo línguas como o quê? De fogo, pousando na cabeça dos 12 discípulos. E isso trouxe muito espanto para eles. O povo ficou espantado. E eles ouviram os discípulos falando em línguas que não era o hebraico. Eles estavam falando o aramaico. Os discípulos falavam em línguas, em outros idiomas. E meus irmãos, olha que interessante. Pedro, ele se levantou, pegou a palavra e disse para aquela multidão. A primeira coisa que ele disse, olha, atenção no que eu vou dizer a vocês. E ele disse o seguinte, olha, essas pessoas, elas não estão bêbadas. Elas não estão bêbadas porque são apenas 9 horas da manhã. São 9 horas da manhã. E vocês estão pensando que elas estão bêbadas, mas elas não estão. O que está acontecendo com elas é o que profetizou o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo. Amém? Agora, irmãos, aqui uma curiosidade. Por que aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali, logo quando eles viram a cena, por que eles pensaram que os discípulos estavam bêbados? Você já parou para fazer uma pesquisa, para imaginar? Por que a multidão pensou que os discípulos estavam bêbados? Porque eles pensaram. E Pedro disse, não fiquem pensando que nós estamos bêbados, porque são 9 horas da manhã e ninguém bebe nessa hora. Ninguém fica embriagado nessa hora. A pessoa fica embriagada de tarde, de noite, mas 9 horas da manhã, não é 9 horas ainda da manhã. São apenas 9 horas. Então, por que foi? O que vocês acham, irmãos? Por que a multidão pensou que os discípulos estavam embriagados? Apenas pelo fato de eles estarem falando idiomas que não eram deles? Eu creio que não. Idiomas que eles não conheciam? Não, irmãos. Existia no comportamento dos discípulos alguma coisa que levou aquela multidão a associar os sintomas da embriaguez de uma pessoa embriagada com o que eles estavam vendo ali acontecendo com os discípulos. Porque eles ligaram uma coisa a outra. Olha, esse pessoal, esses homens aí só podem estar bêbados, porque eles devem ter associado o que eles estavam vendo a uma pessoa que está debaixo do efeito da bebida. Vamos ver? Então, nessa noite, quais são as semelhanças entre uma pessoa que está cheia do Espírito Santo e uma pessoa que está cheia de cachaça? Amém? De bebida? Amém? Pastor, tem semelhança? E não é que tem? Tem. Quer ver que tem? Irmãos, primeira semelhança, a alegria. Quem já viu algum bêbado triste? Eu nunca vi. Irmãos, o bêbado, quando a pessoa enche a cara, começa a dar risada, contar piada. É ou não é? É o efeito do álcool, irmãos. É o efeito do álcool. É alegria. Alegria é um dos efeitos, irmãos, da bebida que é similar
a quem está cheio do Espírito Santo. Só que tem uma coisa, né? Quando passa o efeito da bebida, a alegria vai embora, né? Volta a tristeza. Mas a alegria que o Espírito Santo dá, essa nunca acaba, amém? E os irmãos sabiam, irmãos, que a alegria faz parte do reino de Deus? Vamos ler Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Amém? O reino de Deus é a alegria que o Espírito Santo dá. Então, se você é membro, faz parte do reino de Deus, você tem que ser uma pessoa alegre, amém? Mas a alegria só vai vir na sua vida se você for cheio do Espírito Santo. Quer ver outro texto que fala sobre alegria? E que diz que Jesus foi ungido com alegria? Hebreus 1:9. Esse texto de Hebreus, irmãos, está se referindo a Jesus, viu? Olha o que o autor da carta aos Hebreus fala a respeito de Jesus. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Está falando de Jesus aqui. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Óleo de alegria. Vamos ver um exemplo na Bíblia de alguns crentes que eram cheios do Espírito Santo e consequentemente eram alegres. Os crentes de Antioquia. Vamos ver Atos 13, 49, 52. Atos capítulo 13. Essa Antioquia, vimos, a Antioquia da Pisídia. Porque tinha duas Antioquias naquela época, a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçavam as mulheres não judias da alta sociedade, convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir a Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região, a região da Antioquia da Pisídia. Então, os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. Agora repare que Lucas fala sobre os cristãos de Antioquia. E os cristãos de Antioquia continuaram. Se eles continuaram, é porque eles continuaram o quê? Muito alegres e cheios do Espírito Santo. Amém? Irmãos, apesar da perseguição que eles estavam passando, os crentes de Antioquia, eles continuaram, amém? Eles não deixaram, a alegria deles não acabou. Paulo teve que sair de Antioquia, foi para Icônio, mas os cristãos de Antioquia continuaram, diga, continuaram. Alegres? Não, continuaram muito, o quê? Alegres. Agora, olha o que diz o final, e o quê? Irmãos, uma coisa está relacionada à outra. O crente que é cheio do Espírito Santo é um crente alegre. Amém? Uma coisa está associada à outra. Não tem como. Vamos ver um outro exemplo. Os crentes de Jerusalém. Será que eles eram alegres como os crentes de Antioquia? Sim. Atos 2, 46. Olha como era a vida comunitária dos crentes de Jerusalém. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas ruas, e nas suas casas, partiam o pão. E participavam das refeições com humildade. Amém? Como é que eles participavam, irmão, das reuniões, das refeições? Com humildade e alegria. Amém? Você participa das reuniões com alegria? Glória a Deus. Então, a primeira característica, irmãos, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e que você percebe numa pessoa embriagada, é a alegria. Segunda característica, ousadia no falar.
Você já viu algum bêbado calado? Eu nunca vi. Eu nunca vi um bêbado calado. Irmãos, a pessoa pode ser a pessoa mais tímida do mundo, mais quieta do mundo, mas quando bebe, meu irmão. Era assim, irmãos, que eu sabia quando meu pai estava bêbado. Quando ele chegava em casa, conversando muito, quando ele abria a porta e já ia falando, oi, tudo bem? Como é que vocês vão? Como é que passaram o dia? Eu já sabia. Estava bêbado. Ele não bebia, irmão, de cair. Ele não era desses de cair. Era mais final de semana, né, que ele bebia. Mas ele era assim, muito reservado, militar, né? Imagine, meu pai chegou a coronel do exército. Então ele era aquele, né, militar, chegava bem rígido. Então, e meus irmãos, mas quando ele chegava conversando, falando muito, minha mãe logo dizia: você bebeu, não foi, Mário? Diga logo. O nome dele era Mário. Você bebeu, não foi? Aí ele perguntava: por que você está dizendo isso? Porque você está falando muito. Irmãos, a bebida tem o poder de soltar a língua, tem ou não tem? Aí fora, né, quando uma pessoa quer que a outra fale segredos, o que ela faz? Dá bebida para a pessoa solta tudo. Não é verdade? Não era assim quando você não era crente? Quando você bebia, você falava com todo mundo? Não é verdade? Quem aparecia na sua frente, você falava até com cavalo, com jumento, você dava bom dia e boa tarde, não é isso? Irmãos, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia de falar de Jesus para as pessoas, amém? Ele é ousado no falar, ele fala de Jesus, ele não tem medo de nada, amém? Quer ver isso? Atos 4, versículo 20, olha o que aconteceu com os discípulos. Irmãos, aqui Pedro e João, eles estão falando para o Sinédrio. O que era o Sinédrio, pastor? O Sinédrio era o grupo, líderes de Israel, o grupo religioso, né, que se reunia, né, eles eram chamados do Sinédrio. Era o Sinédrio de Israel, eram as autoridades religiosas de Israel. Olha o que eles estão dizendo para o Sinédrio, porque o Sinédrio tinha dado uma ordem a eles: olha, calem a boca, não falem mais de Jesus aqui em Jerusalém, vocês estão proibidos de falar de Jesus. Olha a resposta que eles deram, irmãos: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois que eles saíram, irmãos, da presença do Sinédrio, eles foram se reunir com os outros irmãos e foram orar, né? Orar a Deus, agradecer a Deus, porque eles estavam sendo perseguidos, e isso era uma honra para eles. E olha, irmãos, a oração que eles fizeram. Eles fizeram uma oração, e olha o que aconteceu, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com o quê? E com intrepidez. Intrepidez é o quê, irmãos? Ousadia. Anunciavam a palavra de Deus. Amém? Agora, irmãos, se a gente pensar que alguns dias antes, esses mesmos homens estavam escondidos dentro do cenáculo, com medo dos judeus, todo mundo lá dentro com medo. E agora esses homens são intrépidos em falar a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com eles. Qual é a diferença agora? É que agora eles estão o quê? Cheios do Espírito Santo. Amém? Crente que é cheio do Espírito Santo não tem medo de falar de Deus, de Jesus. O crente cheio do Espírito Santo, ele vai falar, né? Não importa, não pode falar, mas eu falo no nome de Jesus. Ele não pode se calar, não é verdade? Então, irmãos, essa é uma outra semelhança, viu? A pessoa que bebe fala pelos cotovelos, né? Fala. E o crente que é cheio do Espírito Santo, ele vai falar de Jesus. Ele não vai falar do irmão, presta atenção. Ele não vai fofocar. Ele não vai ficar, não. Ele vai falar de Jesus, amém?
Quer ver outra característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo e que tem no bêbado também? Despreendimento da avareza. Pode botar esse item aí, o terceiro? Despreendimento da avareza. Você você conhece algum bêbado econômico? Que economiza? Irmãos, por que bêbado tem tanto amigo? Já reparou que bêbado tem muito amigo, irmão? Amigo entre aspas, né? Agora, bêbado que tem dinheiro. Por quê? Irmão, porque o bêbado sai pagando bebida para todo mundo. Não é verdade? Paga festa, paga lanche, né? Ele está bêbado, paga para... Né? Não é assim, irmãos? Eu não conheço, talvez você conheça. Eu não conheço um bêbado que seja avarento. Eu não conheço. Agora, se você conhece, irmãos, o crente cheio do Espírito Santo, ele é desprendido da avareza. Amém? Ele tem prazer em abençoar outras pessoas. Ele tem prazer em contribuir. Ele tem prazer em ofertar, né? Ele não é avarento. Ele não é avarento. Vamos ler Atos 2, 44, 45. Olha o que acontecia, irmãos, na igreja primitiva. Atos 2, 44, 45. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Tinha algum avarento aqui no meio, irmãos? Mas por que eles não eram avarentos? Porque eles eram o quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo, irmãos. Então eles repartiam. Naquela época, irmãos, era uma época de muita necessidade. Os cristãos eram perseguidos. Muitos tinham suas propriedades tomadas, confiscadas pelo governo romano. Então, eles não tinham, né? Eles não eram avarentos. Eles dividiam o que tinham. Mas não eram só os crentes de Jerusalém. Os crentes da Macedônia também. 2 Coríntios 8, 1 a 4. Os crentes da Macedônia também eram cheios do Espírito Santo. E olha o que é que eles fizeram, irmãos. Irmãos, queremos que vocês saibam. Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto. E ele faz referência aos crentes da Macedônia. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas, olha aí, alegria, ó. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Amém? Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e, mais ainda, e com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judeia, e eles insistiram nisso. Amém, irmãos? Paulo estava recolhendo uma oferta para os crentes da Judeia, que eles estavam passando por muitas privações econômicas, materiais. E os crentes da Macedônia insistiram com Paulo, apesar de serem muito pobres, eles insistiram com Paulo que eles queriam também participar da coleta. Eles queriam contribuir financeiramente com a coleta que Paulo estava fazendo para os crentes de Jerusalém, da Judeia. E o que é que Paulo diz aqui? Que eles deram ofertas com grande... O que é que significa, irmãos, dar oferta com grande generosidade? É que eles meteram a mão no bolso, amém, irmãos? Eles meteram a mão no bolso e deram mesmo. Deram o que podiam e acima do quê? Amém? Amém está pouco hoje, amém? Pastor, eu não sou cheio do Espírito não, viu? É assim que a gente descobre, irmão, se a gente é cheio ou não, viu? Você pensa que ser cheio do Espírito Santo é só ficar subindo nas paredes, é? Rodopiando, é? Não, não é isso. Você pode até rodopiar, viu? Você pode até rodopiar como peão. Mas ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que isso.
E não é necessariamente isso, né? É questões físicas. Olha lá. Então, quando a gente é cheio do Espírito Santo, irmãos, né? A gente não tem dificuldade de meter a mão no bolso, viu? Amém? Diga para quem está ao seu lado, vamos ser cheios do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Outra característica. Anestesiado. Você já reparou, irmãos, que bêbado não sente frio, não sente calor? Dá um tapa nele, ele não está nem aí, dá um murro. Né? Ele nem... né? É como se ele tivesse anestesiado. Irmãos, outro dia eu vi até confundiram esse homem com aquele ator de carga pesada. Como é o nome daquele ator? Não, o outro. Tem um Estênio Garcia e tem um outro. Irmãos, filmaram um homem tomando uns tapas no posto. E era cada tapão, irmão, era buf! Hein? Antônio Fagundes, isso. Era bem parecido com Antônio Fagundes. Irmãos, e o homem tomava tapa, o homem estava bêbado. E ia para cima do outro, ainda tomava outro tapa. E ele, né? Parece que nem estava tomando tapa. Porque, né? O bêbado, irmãos, ele fica o quê? Anestesiado. Ele não se lembra que tem problema, né? Fisicamente também parece que ele está anestesiado. Ele não percebe que foi machucado. Inclusive, irmãos, antigamente, quando não tinha anestesia, quando ia operar um paciente, sabe o que eles faziam? Antigamente não tinha anestesia não, irmãos. Aí a pessoa chegava lá para ser operada, né, fazer uma cirurgia, e tinha uma garrafa de cachaça do lado. Então, a pessoa bebia a cachaça, irmão. Olha. E aí furava a barriga da pessoa, metia o canivete, e a pessoa não estava nem aí. Porque ela estava o quê? Anestesiada. Não é verdade? Irmãos, o crente cheio do Espírito Santo tem essa mesma característica, sabia? Ele, de certa forma, é anestesiado. Falam mal dele, ele está anestesiado. Amém? Mexem com ele, ele está anestesiado. Querem brigar com ele, ele está anestesiado. Né? Roubam alguma coisa dele, ele está anestesiado. Amém? Pergunta para quem está ao seu lado, meu irmão, você está anestesiado já? Porque tem crente que não pode nem tocar, né? Não pode nem falar. Se olhar para ele, eu não vou votar em fulano porque ele passou por mim e não olhou. O que é isso, irmão? Oxe, você não está anestesiado ainda, viu, meu irmão? Cuidado. Eu não falo mais com meu irmão porque ele passou por mim e não deu a paz do Senhor. Ó, está precisando de uma anestesia forte. E qual é a anestesia, irmãos? Espírito Santo. Vamos ver Paulo? Paulo era um homem anestesiado, viu, irmãos? Filipenses 4, 11 a 13. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado. Não, irmãos, apesar de que, viu, irmãos, ele estava abandonado, viu? Todo mundo abandonou Paulo. Porque quando ele escreveu essa carta aqui, irmãos, já era no final, viu? Aqui eram os últimos dias da vida de Paulo, né? Estava caminhando já para a morte. Eu não estou dizendo por isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Olha, aprendi o segredo de me sentir o quê? Contente. Quer esteja alimentado, quer com fome. Quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e vamos a um outro exemplo agora. Quando a gente ouve o relato da morte de Estevão, irmãos, aquilo ali foi algo sobrenatural. Porque parece não, com certeza, Estevão estava anestesiado. Porque, irmãos, uma pessoa, e o pior tipo de morte, irmãos, talvez só perdia para a morte de cruz. Mas como os judeus, irmãos, não tinham permissão dos romanos de matar ninguém por crucificação,
Os romanos não permitiam que os judeus matassem qualquer pessoa por crucificação. Por isso que eles tiveram que pedir a Pilatos para crucificar Jesus, porque tinha que ter o consentimento do Império Romano. Quando os judeus queriam matar uma pessoa, sabe como é que eles matavam? Matavam a pedrada. Misericórdia. Irmão, você morrer a pedrada, imagine. Estevão morreu a pedrada, irmãos. Agora vamos ver como é que Estevão agiu na morte. Vamos ler Atos 7, 55 e depois 59 e 60. Mas Estevão, repare aqui o que o autor vai dizer. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Irmãos, aí ele já estava sendo apedrejado, viu? Olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Amém? Irmãos, Estevão estava o quê? Anestesiado. Mas qual era a anestesia de Estevão? O Espírito Santo. Amém? Então você já está anestesiado? Ou quando vem um problema, você puxa os cabelos, você se angustia e você dá piti, né? Não, irmão. Se você está anestesiado, amém? Se você é cheio do Espírito Santo, você vai se controlar, amém? Né? Você não vai sentir, falaram mal de mim, e daí? Né? Você está anestesiado, não é verdade? Me puxaram o meu tapete, e daí? Você está anestesiado, amém? Amém foi fraco, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, os crentes perseguidos no livro de Atos, eles não se abatiam diante de nada. Quinta característica de um bêbado e de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pode botar aí o quinto. Não se lembra das ofensas. Olha, irmão, você pode xingar a mãe do bêbado, xinga o pai dele. No outro dia, quando o efeito da cachaça passar, ele vai te abraçar e vai te beijar. Não é verdade? Ele não vai se lembrar de mais nada. Você rouba o dinheiro dele, não é verdade? Faz o que quiser com o bêbado. Depois que passou o efeito da bebida, ele não se lembra de mais nada. Amém? O crente cheio do Espírito Santo não vai levar em consideração as ofensas. Amém? Podem lhe ofender, falar mal de você, mas você não vai levar isso em consideração. Amém? É como não tivessem te ofendido. Amém? O amém foi fraco, amém? Pastor, acho que eu não sou cheio do Espírito ainda não. Olha. Irmãos, se lembra de José do Egito? José do Egito não levou em conta as ofensas que os irmãos fizeram contra ele. O que os irmãos praticaram contra ele também. Não levou em conta. Porque José do Egito era um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Ele era cheio do Espírito Santo. E a última característica para uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é, também do bêbado. Ele é corajoso, amém? Geralmente a pessoa bêbada é corajosa, irmão, já viu? Corajosa. E, irmão, já teve vários bêbados que entraram em jaula de leão, jaula de urso, só que nem todos têm a mesma sorte que esse aí, viu? Já teve bêbado aí que entrou em jaula de leão e foi comido mesmo. Entrou em jaula de urso e foi comido. Agora, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de coragem, amém? Glória a Deus. 2 Timóteo 1, 7a. Vamos ver todos juntos? Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Vamos ver o exemplo dos apóstolos, Atos 5, 29. Olha o que é que Pedro e os demais apóstolos responderam às autoridades judaicas. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que coragem, viu, irmãos?
falar isso diante das autoridades judaicas, que tinham poder de fazer com eles o que fizeram com Jesus, de crucificá-los? Muito corajosos. E vamos ver Paulo. Paulo era corajoso? Era, porque ele era o quê? Cheio do Espírito. Atos 20, 22 a 23. Olha o que ele está dizendo para os presbíteros da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Paulo foi para Jerusalém? Foi. Irmãos, se fosse eu ou você, hein? Sabendo que estava esperando por nós prisões e sofrimentos, você iria? Se você estivesse cheio do Espírito Santo, você iria. Amém? Se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, a gente iria. Mas, irmão, sem estar cheio, não vai não. Não vai não, pode ter certeza. Mas como Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, ele foi. Amém? E acabou, irmãos. Olha, ele foi preso, sofreu, foi levado preso para Roma. E aconteceu o que o Espírito Santo estava dizendo que ia acontecer. Mas ele não fugiu, irmãos, ele não recuou. Deus está dizendo, não recue, avance, se encha do Espírito Santo e você vai perder esse medo aí e vai enfrentar as coisas. Amém? Irmãos, falta de coragem é falta do Espírito Santo. E talvez o que você esteja precisando nessa noite é mais coragem. Para ir adiante, para enfrentar o Golias e vencer essa batalha. Amém? Então, peça a Deus, Senhor, me embebeda com teu Espírito Santo. Amém? Para concluir, o que uma pessoa precisa fazer, irmãos, para ficar embriagada? Hein? O que ela precisa fazer para ficar embriagada? Ela tem que ir buscar a cachaça, não é verdade? Ela tem que abrir a garrafa, tomar a cachaça, e tomar a cachaça. Amém? O que um crente precisa fazer para ficar cheio do Espírito Santo? Hein? Buscar o Espírito Santo. Amém? Você não vai ficar embriagado com o Espírito se ficar sentado na cadeira só, não vai. Qual é o texto que nós lemos no início? Efésios 5,18. O que é que diz lá? É uma ordem que está lá. Hein? Enchei-vos do Espírito Santo. Nessa tradução linguagem de hoje, está assim, né? Encham-se de quem tem que ser a iniciativa, irmão? Tem que partir da onde? A ordem é para a gente. Encham-se, enchei-vos. É a gente que tem que buscar, é você que tem que correr atrás. Amém? Assim como o bêbado vai atrás da garrafa, da cachaça, né? O alcoólatra, você tem que ir atrás do Espírito Santo. Amém? Ah, pastor, mas eu já tenho. Ele mora aqui, sim. Mas uma coisa é você ter o Espírito, a outra coisa é você ser cheio do Espírito. Amém? Então você tem que correr atrás. Diga para quem está só, meu irmão, vamos buscar, vamos nos encher. Vamos nos embriagar. E é por isso, irmãos, que eu acredito que Paulo disse, não vos embriagueis. Paulo faz uma comparação, irmãos. Olha, não vos embriagueis com vinho. Se embriaguem com o Espírito Santo. Amém? Quem quer se embriagar com o Espírito Santo? Fica em pé. Glória a Deus. Tem que se embriagar com o Espírito. Então Deus quer ver aqui todo mundo bêbado, amém? Bêbado espiritual. Pensou, irmão? Uma igreja toda embriagada com o Espírito Santo. Eita, aí não vai ter mais briga entre nós, não é verdade? Você não vai virar mais o rosto para o irmão. Você vai perdoar quem você precisa perdoar, não é verdade? Que maravilha, hein? Quando você receber a notícia assim, ó, e não... né? Se receber, mas não vai receber não. Mas se receber, só você perdeu o emprego. Em vez de chorar, você ia dar gargalhada. Deus tem coisa melhor para mim, você vai dizer, amém? Glória a Deus. Porque você está cheio do Espírito Santo, amém? Então você vai orar nessa hora. Se você viu, né? Pastor, esse estudo foi bom, viu? Porque aí agora eu estou sabendo que eu não estou cheio do Espírito. Então, a gente vai orar, amém? Deus dá o Espírito dele sem medida, viu? Deus não faz acepção de pessoas. Ele derrama, né? Agora tem que ir buscar, amém? Feche seus olhos e diga, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então eu vou buscar Jesus.
eu vou correr atrás, eu vou me embriagar. Eu quero ter essas características aqui, né? Que o pastor falou. Eu quero ter alegria, eu quero ter ousadia no falar, eu quero ser desprendido da avareza, eu quero estar anestesiado. Ó Deus, eu não quero me lembrar das ofensas, nem levar em consideração. Deus, eu quero ter coragem, Jesus, coragem. Mas para tudo isso você precisa ser cheio. Senhor Deus e Pai, aprendemos aqui, Pai, sobre ser cheio do Espírito Santo. Ó Deus, que nós possamos nos embriagar com o Teu Espírito Santo, porque sabemos que Ele quer nos encher. Agora, Deus, depende de nós o buscarmos. Que cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai, seja inquietada em buscar mais o Teu Espírito Santo, até que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, nos enche do Espírito Santo. Assim como a igreja primitiva era cheia do Espírito Santo, os crentes primitivos eram cheios do Espírito Santo. Pai, nós queremos também ser cheios do Espírito Santo. Ó Pai, nós vivemos num mundo difícil e cada vez mais precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Pai, cheios do Teu Espírito Santo para viver um casamento abençoado, para viver numa família abençoada, para enfrentar os problemas do dia a dia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pai, ajuda cada um aqui nessa noite, nos abençoa nessa hora, que essa igreja, a IBMI, seja uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Amém? Desde o menor, Pai, até o maior, essa igreja seja cheia do Teu Espírito Santo, que haja o derramado do Teu Espírito em nosso meio. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, que possamos ter aprendido a lição dessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém.